Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como cortar o viés e como unir as fitas de vieses. Então você vai aprender a cortar o viés no seu próprio tecido. Isso é uma coisa muito boa porque você está fazendo uma roupa com determinada estampa. Então você não vai ficar presa a ter que comprar um viés pronto, aquela cor, ou caso não tenha, você tem que arranjar um outro jeito. Então você vai aprender a fazer o seu próprio viés com o tecido que você desejar. Quem não assistiu o nosso outro vídeo, o vídeo anterior, como cortar um tecido plano, é um vídeo super importante que vai te auxiliar aqui nesse processo, mas eu vou começar do zero com você. Nós teremos agora atualizações sempre no Instagram e aqui no canal Ateliê Manufatura Lúdica. Então vamos lá. Aqui eu tenho tecido plano, aqui é a minha orelha. Quem viu o outro vídeo vai entender. Quem precisar, acho que é legal pegar aquela dica lá, tá? Então eu vou pegar aqui, como que eu começo a cortar? Eu preciso achar o viés do meu tecido. Então a gente sabe que aqui é a orelha. Todos os fios paralelos à orelha são os fios de urdume. Os que são perpendiculares são os da trama. Se você tiver uma dúvida, basta fazer isso aqui, ó. Se o tecido tiver um pouco de elasticidade, é o fio da trama. E quando ele for mais durinho, vai ser o fio de urdume. Então, vamos pegar agora uma régua dessas de patchwork. Importante que tenha essas marcações daqui de ângulos. Pegaremos o ângulo de 45 graus e colocaremos em cima da orelha. Dessa maneira aqui. Feito isso, nós pegaremos um lápis ou uma caneta fantasminha. Eu gosto muito de utilizar a lapiseira, porque a lapiseira, ela tem a ponta fina, ela se mantém com a mesma proporção, ela não fica rombuda. Isso é muito importante na hora de marcar até o molde, inclusive o viés. Então, olha, coloquei o ângulo de 45 aqui em cima da orelha, seguro, e vou fazer a marcaçãozinha aqui, ó, prolongar. E aí, uma dica, se eu quero o meu viés finalizado com 1 centímetro, eu corto com 4,5. Por que não 4? Porque nós temos que colocar sempre esse meio centímetro, porque você vai dobrar o seu viés, né? E vai ser dobrado pelo menos aí umas 2, 3 vezes, tá? Depois eu vou fazer a aplicação dele no tecido, outro dia. Vou mostrar como que você pode utilizar o viés em vários projetos. Bom, então seria isso, tá? Aqui tá o viés marcadinho. E eu já fiz meu dever de casa e trouxe aqui, ó. Tudo com 4,5 de largura. Agora eu vou cortar essas tiras, eu posso utilizar aqui uma tesoura, um cortador circular. Quem for cortar com cortador circular, lembrar de ter o tapete, porque senão você acaba cortando e ferindo o vidro de mesa. Vou aproveitar e vou dar uma outra dica. Para o tecido não ficar com dentes, o que você deve fazer? Sempre manter a ponta da tesoura na mesa, golpeia com firmeza, utiliza toda a lâmina da tesoura. Abre e golpeia novamente. Veja bem, eu não tô tirando a tesoura daqui, a ponta da tesoura da mesa. Então, vou fazer isso aqui. Vou utilizar toda a lâmina também, isso é muito importante, porque tem pessoas que cortam usando só uma pontinha. E o legal é você usar todo o seu comprimento de lâmina. Vou andar aqui como se fosse um equilibrista em cima aqui da linha do viés, né? E aí você pode ver que o corte fica bem certinho. Outra dica é você ouvir esse ruído aqui, ó. A tesoura tem que falar com você, ó. Ok? Bom, então agora eu vou dar uma pausa, vou cortar todas as tiras e vou mostrar como eu emendo, tá bom? É importante lembrar que não necessariamente você precisa ter esse material. Vou ensinar também como que a gente faria se não tivéssemos, tá? Por que esse material é importante? Porque ele tem essas marcações. Inicialmente, você vai precisar de ter a marcação certinha, perpendicular e horizontal, se encontrando como se fosse uma cruz. Só que depois que você ficar craque nisso, você vai fazer de olho. Então, olha só. Aqui eu tenho meu tapete com todas as marcações. Vou pegar uma tira do meu viés, colocar aqui, ó, qualquer horizontal aqui, tá vendo?
Pegar minha outra tira de viés e vou colocar direito com direito. O direito do tecido é onde a gente tem a estampa. Onde não tem estampa é o avesso. Então, ó, direito com direito, eu faço uma cruz. Pensa sempre nisso. Tem uma cruz. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escorregar essa cruz pra cá, pra eu ter uma utilização maior do meu tecido, né? Então, ó, ficou certinho aqui, ó, horizontal e aqui vertical. Tá certinho em cima do tapete, não tá? Vou unir esses dois vértices, esse a esse, com um risco, né? Um risco feito de canetinha fantasminha ou lápis, utilizando uma régua. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 alfinetinhos aqui, ó, na diagonal. Não quero perder esse encontro aqui. E esse alfinetinho também já vai te auxiliar ali na máquina de costura, que também é o nosso próximo processo. Eu vou ligar esse vérticezinho aqui, ó, a esse aqui. Tem que ser bem nesse encontrinho aqui, tá, gente? Ó, vou ligar. Isso depois você não precisa mais fazer nada disso. Com o tempo você faz de olho, eu faço de olho, mas eu tô aqui ensinando pra vocês. Vou costurar aqui, tá? Como é que eu sei que é esse vértice a esse, não esse a esse? Porque se eu costurar aqui, o que vai acontecer? Quando eu abrir meu viés, ele vai fazer L aqui. E eu não quero, eu quero isso aqui, eu quero uma continuação da minha fita, tá? Então, eu vou costurar aqui e depois vou simular como seria pra vocês, caso vocês tenham dúvidas. Então, olha, vou colocar aqui, né, as minhas 2 fitinhas, baixar aqui. E vou segurar aqui as minhas 2 linhas, né? Isso é uma dica legal também pra iniciar qualquer costura. E vou costurar aqui em cima da linha, ó. Agora nós iremos lá pra mesa pra mostrar como é que vai ficar. Olha, aqui eu fiz a minha costura. Se tiver dúvida do encaixe, eu posso botar aqui minha régua, fingindo que é uma costura. E aí eu viro. Tá vendo? Tem a continuidade. Então, aqui seria a maneira certa de você fazer. Então, você já sabe. As 2 tiras aqui, ó, encontrando as retas que eu tenho aqui. Ligo os vértices, risco, ponho 2 alfinetinhos e faço a costura. Pra ficar perfeito, você tem que começar exatamente desse encontro e terminar exatamente nesse encontro. Então, aqui eu já costurei. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui o cortezinho, eliminando um pouquinho desse tecido. Então, daqui mais ou menos 1 centímetro. E a gente vai abrir pra ver como é que ficou. Então, aqui, ó, ficou uma tirinha perfeita, ó. Olha lá, o iniciozinho, o fim. E aí, quando você colocar lá na sua roupa ou na sua bolsa, não vai parecer que tem uma emenda, tá vendo? Ela fica bem disfarçada. Mais disfarçado do que se você fizesse isso aqui, ó. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês perceberem. Vamos supor que eu não quero, que você não queira fazer esse tipo de encaixe. Se fosse costurar aqui retinho, essa emenda fica muito evidente. Forma um espessamento na hora que você dobra. Então, assim que é feito a emenda de viés. Espero que você tenha gostado. Eu só preciso falar mais uma coisa. Dica que eu tinha prometido. Vamos supor que você não tenha acesso a esse tipo de material. O que você vai fazer? É simples. Vai pegar uma folha, qualquer folha de jornal e tal. Não precisa se preocupar. Uma régua que tenha um esquadro, né? Tem um esquadro aqui. Ou seja, vai fazer uma cruz, né? E a hora que fosse uma réguinha um pouquinho maior, aí você vai colocar a sua tira, então, de viés aqui, alinhada com essa linha. E a outra tira aqui. Vou usar aquela que a gente já costurou. Lembra sempre, gente, direito com direito, certo? Vou unir aqui esses 2 vértices, esse a esse, com a minha caneta, ou meu lápis, ou minha canetinha Bic, tanto faz. A Bic eu não recomendo, mas se for a única coisa que você tem, por que você vai deixar de fazer, né? Alfineto e vou passar lá na máquina. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que não precisa de retrocesso nem no início nem no final. Basta você ter um ponto pequeno, mais ou menos 2, um pouquinho menor que 2.
Bom, essa é a minha dica, o ensinamento de hoje. Espero que vocês possam ter gostado, deixar seus comentários, prometo que responderei a todos. Eu acho o seguinte, a minha mensagem: partilhe seu conhecimento, vale muito a pena.